Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão online conosco. Estamos iniciando mais uma reunião científica do grupo da Regional Unifesp e hoje nós temos a honra e o prazer de trazer uma convidada, a doutora Paula Nocera, e ela vai dar aula de ultrassom pulmonar. Ela é coordenadora da plataforma Cardio Priori. No momento, ela está na Itália e aceitou nosso convite, e tem um fuso horário aí de 4 horas. A gente fica muito, eu agradeço em nome do grupo por ela ter aceito o convite nosso. E eu vou passar agora, então, a palavra para a doutora Paula. Paula. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. É um imenso prazer para mim estar aqui dando essa aula para vocês. O grupo da Unifesp é um grupo muito querido, todos os integrantes do grupo sempre são muito abertos a todas as discussões e trocas de ideias, então eu acho isso muito legal. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e espero que a gente consiga, na verdade, bater um papo e eu mostrar um pouco da ultrassonografia pulmonar e aí a gente vai tocando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, então, vamos falar, Já está aparecendo. isso. Então, vamos lá. Deixa eu só pôr no modo aí, pronto. Bom, então vamos lá. Bom, eu costumo falar assim, meu conflito de interesse atualmente é que eu sou coordenadora desse curso de ultrassonografia point of care, dessa plataforma EAD, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria de aparelho e nada disso, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, a semiologia pulmonar, então, tradicionalmente, a gente sempre aprende desde a faculdade, né, o exame físico do sistema pulmonar, né? Então, assim, tem o clássico, né, palpação do pulmão não dá, né, percussão, ausculta, e até o estetoscópio é o que, na verdade, é um símbolo do médico, né, do ser médico é o estetoscópio, é o que a gente usa mesmo, carrega no pescoço, e embora isso vem mudando aos poucos, né, com a ultrassonografia, para avaliar a beira-leito, o paciente como um todo e nas mais diversas especialidades, não só na anestesia. Bom, e aí, então, para a semiologia pulmonar, a gente tem essa parte do exame físico e a gente tem também, então, os exames de imagem. O que a gente tem de imagem para o sistema respiratório? Então, o raio-x de tórax é o exame de imagem que é possível ser feito à beira-leito mais difuso no mundo inteiro. Se for fazer um exame de imagem, o que a gente tem é o raio-x de tórax. E o que a gente tem como padrão ouro para avaliar pulmões, que é a tomografia. Só que a tomografia primeiro que não é um exame disponível de modo assim capilar em todos os sistemas de saúde. Então, num hospital pequeno ou num posto de saúde um pouco mais avançado, né? Não o atendimento de base, pode ter um raio-x eventualmente, mas uma tomografia não vai ter, tá? Então, a ultrassonografia pulmonar, ela era inicialmente, até a década de 90, ela nem era considerada, porque como o ar, ele é um péssimo condutor da onda de ultrassom, da onda sonora, não fazia sentido a gente usar um aparelho que é ruim com ar para ver um órgão repleto de ar. Então, assim, se desconsiderava o uso do ultrassom para avaliar pulmões. Mas aí, na década de 90, o Daniel Lichtenstein, que é um intensivista francês, ele foi o primeiro que começou a publicar a respeito de ultrassom pulmonar. Então, as primeiras publicações dele foi a respeito de pneumotórax, usando o ultrassom pulmonar. Por que ele começou a ver isso? Na verdade, ele trabalha num serviço
que usa muito ultrassom, principalmente na parte cardíaca, para avaliar os pacientes à beira do leito, né? Então, fazer o focus, né? O ecocardio focado. Bom, e ele percebeu que existiam, apesar das imagens que ele via, ele sabia que não eram imagens verdadeiras, elas eram imagens, na verdade, artefatos, não são imagens verdadeiras, são artefatos. Ele viu que os artefatos eram diferentes. E aí nasceu a ultrassonografia pulmonar. Então, Daniel Lichtenstein, ele é o pai da ultrassonografia pulmonar. E a gente começou a entender o que era isso. Bom, o Daniel Lichtenstein fez esse primeiro trabalho, que foi um trabalho muito legal, que ele mostrou que a ultrassonografia pulmonar, ela é uma ótima ferramenta para avaliação do sistema respiratório à beira-leito. Então, o que ele fez? Ele tinha lá pacientes que tinham indicação de ir fazer uma tomografia de tórax. Então, assim, lembrando que a tomografia de tórax é o padrão ouro para avaliar pulmões. Então, assim, esse paciente, ele tem indicação, ele vai sair aqui da UTI e ele vai lá fazer uma tomo de tórax. Ok, então vamos lá. Eu vou fazer, antes dele ir para a tomo, eu vou auscultar e pela ausculta eu vou ver se eu detecto um derrame pleural, se eu detecto alguma consolidação, se eu vejo uma síndrome alvéolo intersticial, enfim, e lá, nesse paciente eu auscultei e eu dou o diagnóstico que ele tem um derrame pleural, ok? Também nesse paciente, ele auscultava, fazia o raio-x de tórax e fazia a ultrassonografia pulmonar. E cada um desses métodos ele ia lá e anotava, por esse método eu fiz o diagnóstico de tal. E aí o paciente ia para a tomo de tórax, e quando ele voltava com o resultado da tomo de tórax, com a imagem de tomo de tórax, é que se confirmava todo o diagnóstico dele. Então, pela tomo de tórax, que era o padrão ouro, eu confio na tomo de tórax e agora eu vou comparar todas as outras metodologias com a tomo de tórax, que é quem me dá o diagnóstico de verdade, certeiro. E aí, o que ele viu? Ele viu que a ausculta, comparando a ausculta, raio-x de tórax e ultrassom pulmonar, entre essas três métodos, a melhor acurácia para todas as patologias mais frequentes, prevalentes do pulmão, é melhor com ultrassom pulmonar. Então, para eu ver um derrame pleural, a acurácia, né, que junta sensibilidade e especificidade, da ausculta é 61%, do raio-x de tórax 47%, ruim, e do ultrassom pulmonar 93%. E todas as acurácias de uma consolidação. Então, pela ausculta, muito ruim a acurácia, uma boa acurácia, razoavelmente boa acurácia pelo raio-x de tórax, uma excelente acurácia pelo ultrassom. E assim também pelo edema de interstício, né, síndrome alvéolo intersticial, a mesma coisa. Então, aí se mostrou que a ultrassonografia pulmonar tem muito espaço para o nosso exame físico, tá? Então, assim, muito erroneamente, ou, enfim, ou por falta de informação ou de interpretação, muitas vezes, agora que a gente mostra esse estudo e todos os outros estudos que a gente faz usando o ultrassom pulmonar, a gente compara com a tomo. E aí, muito erroneamente, algumas pessoas acreditam que, na verdade, a intenção é substituir a tomografia. Só que não é. A intenção ou o potencial do ultrassom é substituir o raio-x, porque a tomografia, ela é o padrão ouro, a gente compara com a tomografia porque a gente tem como o padrão ouro para comparar com alguma coisa que eu sei que é seguramente boa para avaliar. Mas nunca é a intenção substituir a tomografia, deixar de ir para uma tomografia quando tem indicação. Embora a gente sabe que quando a gente começa a usar num serviço a ultrassonografia pulmonar para avaliar os pulmões, a gente acaba não precisando de tantas tomografias de tórax, né? E a gente sabe que um paciente crítico, por exemplo, que está numa UTI entubado, ele não vai sempre para uma tomografia, porque tem todo o transporte, todo o risco, né, de transportar um paciente para a tomografia.
Então, digamos que para a avaliação à beira-leito, entre eu fazer um ultrassom e fazer um raio-x, o ultrassom tem muito mais acurácia do que o raio-x, sem contar a exposição à radiação, né, e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui é um trabalho que mostra exatamente isso. Ele comparou o uso do ultrassom pulmonar e o número de raio-x de tórax que foi feito. Então, o grupo A era o grupo que não usava ultrassom, e o grupo B é o que passou a usar ultrassom. É um retrospectivo esse, tá? A partir do momento que começou a usar ultrassom, contou-se o número de raio-x de tórax que se fazia. Então, diminuiu muito o número de raio-x de tórax quando usa ultrassom, e o custo também, seguramente, diminui, porque o aparelho de ultrassom você compra um e usa para todos os pacientes. Então, de novo, o potencial é diminuir o número de raio-x de tórax e não o número de tomografias. Bom, aqui é um outro trabalho também muito interessante, que era assim, vamos ver se a gente usando o ultrassom pulmonar no manejo, no departamento de emergência, no pronto-socorro, para ver dispneia, então, o paciente que chega, a queixa dele é dispneia, e eu vou examinar ele. Então, o que acontecia? Num grupo, ele fazia o atendimento inicial padrão e usava o ultrassom imediatamente. Então, o ultrassom fazia parte do exame físico inicial do paciente com dispneia. E aí, com essas informações, ele dava lá o diagnóstico inicial. Bom, no outro grupo, chegava o paciente com a dispneia e fazia o que sempre foi feito, exame físico, e todo esse sinal de exame, de protocolo de dispneia. O que a gente faz é isso. Só que não usava inicialmente ultrassom. Então, fazia o exame tradicional e já dava um diagnóstico inicial. Bom, sei lá, asma aguda ou descompensação cardíaca. Enfim, lá o diagnóstico que tinha. E aí, depois desse primeiro diagnóstico inicial, fazia-se o ultrassom pulmonar e daí dava um diagnóstico intermediário. Bom, depois, quando o paciente corria todo o caminho dele ali, ele chegou com dispneia, teve todo o atendimento inicial, foi tratado, tal, agora temos um diagnóstico final. Este paciente fez a dispneia por tal razão, viu-se que a acurácia, quando a gente usava o ultrassom já de cara, era muito melhor do que não usar, né? Comparando os dois diagnósticos iniciais. Então, comparando o diagnóstico inicial usando ultrassom e comparando o diagnóstico inicial não usando ultrassom, fazendo só o atendimento tradicional, né? O exame físico tradicional, o exame físico, enfim, o caminho ali diagnóstico, tá? Então, de novo, consegue ver que usar o ultrassom, a gente melhora a nossa capacidade de diagnóstico, ou de acerto diagnóstico. Bom, eu coloco esse trabalho, que é de 2012, então já tem bastante tempo, e foi as recomendações do uso da ultrassonografia pulmonar, e então os maiores pesquisadores e, enfim, usuários da ultrassonografia point of care, no caso aqui do ultrassom pulmonar. O Giovanni Volpicelli, que é o primeiro autor aqui, se o Lichtenstein é o pai, o Volpicelli é o, sei lá, padrasto, é o segundo pai dele, tá? É um emergencista que trabalha aqui no norte da Itália, e ele entende muito de ultrassom pulmonar e publica muito, tá? Bom, vamos lá. Quais as indicações, então, da ultrassonografia pulmonar? Bom, eu falo assim, eu listo aqui essas indicações, mas, para mim, na real, a indicação melhor que tem é assim: você precisa avaliar o sistema pulmonar?
está indicado usar o ultrassom pulmonar. Ou você vai usar um estetoscópio, você pode também usar um ultrassom pulmonar, tá? Então, assim, qualquer situação que a gente precise avaliar os pulmões, a gente pode usar o ultrassom pulmonar. Mais antigamente, no começo da ultrassonografia point of care, muito se discutia, chamava o ultrassom de o estetoscópio do futuro, o estetoscópio do século XXI. Então agora a gente não precisa mais de estetoscópio, a gente tem ultrassom. Com o passar do tempo, a gente percebeu que, na verdade, assim, não faz muito sentido a gente descartar nada nessa vida, né? A gente tem tanta informação, já tem tanto treinamento e costume com a ferramenta estetoscópio, e por que a gente vai substituir? Vamos só somar. Para que substituir? Vamos somar, então. Algumas situações, por exemplo, sibilância, a gente ainda não consegue ver com ultrassom pulmonar, né? A situação de sibilo. Então, assim, a gente precisa do estetoscópio, não tem por que jogar ele fora, nada disso, aposentar ele, nada. Vamos somar. Então, assim, você tendo um ultrassom disponível ali para você, faça. Não vai dar nenhum prejuízo ao paciente e pode te agregar informações importantes. Bom, como que a gente faz, então, a ultrassonografia pulmonar? A gente pode dividir o tórax em 6 partes, 12 partes, ou 8 partes, tanto X de partes que você quiser, mas eu falo que, assim, tem menos importância na prática você saber quais são as janelas do tórax, porque não existem as janelas do tórax como existem as do coração, por exemplo, mas eu faço como eu faço se eu estou auscultando um paciente. Se eu estou auscultando um paciente, eu vou auscultar a parte superior, a parte média e as bases. Não é assim que a gente faz? Se o paciente consegue sentar, eu ausculto o dorso também, não é assim? Então, assim, é a mesma coisa com o ultrassom, tá? Então, tem menos importância eu ver o número de janelas, e a hora que eu acho, em algum momento, uma ausculta que tem um estertor, por exemplo, a gente não automaticamente não vai ali ao redor daquele lugar do estertor e coloca o nosso estetoscópio ali ao redor para ver até onde o estertor vai. Então, com a mesma coisa funciona com o ultrassom, tá? A maioria dos serviços faz uma janela do sentido longitudinal. Então, coloca o transdutor, o marcador direcionado para o polo cefálico, então para cima do paciente, e vê essa imagem, tá? Então, a gente vê as duas sombras acústicas, né, das costelas, as duas costelas, e vê a sombra acústica, né, que é osso, e vê essa imagem do espaço intercostal, né, entre uma costela e outra. Então, a gente sabe se o marcador está para cima, o lado onde está o marcador da tela é o lado cranial e o outro lado é o lado caudal. Bom, o que a gente avalia, então, quando a gente está fazendo ultrassom pulmonar? Toda vez que a gente vai fazer ultrassom pulmonar, a gente vai avaliar 2 pontos, 2 quesitos. Como está a linha pleural e como está o parênquima pulmonar. Então, vamos lá. Vamos começar pela linha pleural. Como que a gente vê um pulmão normal? Como que é a linha pleural de um pulmão normal? Então, o que a gente vê? A gente vê aqui a pele, né, o tecido subcutâneo, a musculatura, vejo as duas costelas e vejo o espaço intercostal, e no espaço intercostal, entre uma costela e outra, vejo uma linha branca, hiperecóica. O que é essa linha branca? É a linha pleural. Então, o que é? É a pleura parietal junto com a pleura visceral, tá? Então, o que eu vejo? A pleura parietal, ela é parada na caixa torácica. E a pleura visceral, ela vai deslizando para um lado e para o outro à medida que a pessoa está respirando. Então, ela inspira, desliza, expira, desliza para o outro lado. Então, ela fica indo e voltando junto com a ventilação da pessoa, tá? Então, a gente pode ver essa linha, ela fica como se fossem umas formiguinhas andando de um lado para o outro aqui, ó, tá? É o deslizamento pleural, bom, e aí o que a gente vê se a gente aplica no aparelho de ultrassom o modo M? O modo M, para quem ainda não está acostumado muito com
a ultrassonografia, o modo M, ele é o modo de movimento. O que ele faz? Ele pega aquela imagem que a gente está vendo, passa uma linha, e agora ele põe lado a lado, ao passar do tempo, o que está acontecendo só naquela linha, tá bom? Então, vamos lá. Se tudo que está parado, no modo M, vai ser sempre como se fosse a mesma fotografia. Então, nesse ponto aqui sempre vai estar escuro, nesse ponto aqui sempre vai estar claro. Colocando as fotografias uma do lado da outra, as fotografias são sempre idênticas. Então, ele faz um padrão de linha contínua. Então, tudo que é parado, estático e não se move, faz linhas contínuas no modo M. Por outro lado, tudo que se movimenta, quando a gente tira a foto, eu falo assim, ó, às vezes caiu em cima de uma formiguinha, às vezes caiu em outra, fora da formiguinha, que é mais escurinho. Então, a foto são fotos diferentes. Então, fica esse, quando eu coloco uma do outro lado, uma do lado da outra, fica esse padrão mais rugoso, tá? Não fica uma linha reta, contínua, fica esse padrão mais rugoso. Esse sinal a gente conhece como sinal da praia, que parece, então, o subcutâneo e o tecido muscular ali da caixa torácica fica em linhas contínuas e parece um mar calmo, e a linha pleural e tudo que está para baixo fica, como está mexendo, fica com esse padrão mais rugoso que parece a areia da praia, tá? Então, sinal da praia, ou em inglês, se vocês forem em inglês, chama seashore sign, tá? Bom, então isso é um pulmão normal. Um pulmão que ventila tem sinal da praia, tá? Ou você visualmente, não precisa aplicar o modo M, mas você vê a movimentação da pleura visceral, tá? E como que é, então, agora o pulmão normal, quando a gente olha o parênquima pulmonar? Então, o parênquima aerado, ele tem esse aspecto aqui, ó. Tem, então, a pele, subcutâneo, camada muscular, linha pleural, e abaixo da linha pleural a gente vê várias linhas brancas horizontais, tá? E o que são essas linhas brancas horizontais? É isso que, tradicionalmente, não fazia sentido. Por quê? Isso que a gente está vendo não é uma imagem de verdade, isso é um artefato gerado pelo ultrassom. Por quê? Quando a gente coloca ultrassom, aquele som vem, desenha tudo que está aqui no subcutâneo até a linha pleural, e daí ele volta, vai mandando informação de volta para falar, ó, tem uma estrutura bem densa, que é a linha pleural, tem uma estrutura líquida, vai dar algo preto, né, anecoico. Mas o pouquinho daquela onda sonora que passa pela linha pleural, ele não volta mais, porque o que ele encontra? Ele encontra ar, e o ar não deixa que a onda sonora volte para o transdutor, ela dispersa, e a partir daquele ponto onde tem ar, a gente não tem mais nenhuma informação. O ultrassom fica sem receber o que está acontecendo de informação ali, tá? Então, ele fica assim, pronto, parei, agora eu não recebo mais onda de volta daquela área. E o que acontece com o ultrassom? O ultrassom, ele, na verdade, assim, a onda sonora que ele emite, ele manda uma onda, e essa onda, ela fica, na verdade, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Cada vez que ela vai e volta, ela perde um pouco de energia, então ela vai ficando mais fraca. Mas ela vai e volta de novo, vai e volta de novo. Normalmente, o ultrassom, ele tendo estruturas para ler, que estão reverberando ondas para ele ignora essa reverberação, que fica indo e voltando. Essa da primeira onda, ele ignora aquilo. É como a gente está numa sala, de uma festa, e várias rodinhas conversando. A gente está ouvindo lá o que o nosso amigo aqui na nossa rodinha está falando. E tem aquele burburinho da sala. A gente ignora aquele burburinho da sala. Se o nosso grupo ali da nossa conversa para de conversar, a gente começa a escutar a conversa do lado, tá? Porque a gente parou ali no nosso foco principal, mas a gente começa a ouvir o que está do lado. E o ultrassom, quando ele encontra ar, ele faz exatamente isso.
como ele não tem mais informação do que está acontecendo ali naquela situação ali do foco dele, do que está acontecendo, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer leitura da reverberação da primeira onda, porque antes ele ignorava, agora ele lê, a única coisa que está chegando nele é a reverberação. Então, ele começa a ler. Então, o que acontece? A primeira onda vai e volta e fala, o que mais brilha aqui é a linha pleural, que é uma linha hiperecóica. Então, ele fala assim, ó, a onda foi e voltou, demorou, suponha, 10 milissegundos para voltar. Então, ele calcula lá no software dele, se demorou 10 milissegundos para voltar, e voltou com essa força, é uma linha bem densa, então eu vou pintar de branco, e demorou 10 milissegundos, eu vou pintar com 1 centímetro de profundidade, porque é o software lá dele que ele tem. Beleza. Só que aí, essa primeira onda, bateu, voltou, agora ela vai bater e voltar de novo. Ela bate no transistor e vai para baixo de novo, um pouco mais fraca. Mas daí, ela vai e volta uma segunda vez. E o que o ultrassom interpreta? Tem uma linha densa, que agora demorou 20 milissegundos para voltar para mim. Então, o que ele desenha? Tem uma linha densa a 2 centímetros para baixo. Tá? E aí, ele vai ouvindo esse sinal da linha pleural toda vez, só que como tem o atraso do tempo, ele vai desenhando sempre mais profundo, porque ele interpreta que aquela linha densa está agora, demorou o triplo do tempo para chegar, então ele está no triplo da profundidade. E aí, até a hora que essa onda perde completamente energia e ele para de desenhar, e daí fica aquele preto, ele não tem mais nada para ele, tá bom? Isso a gente chama de linhas A. Então, as linhas A são essas no pulmão, né? Essas linhas A são essa linha hiperecóica, equidistantes entre si, e que imita, na verdade, a linha pleural mesmo, tá bom? É como se a gente pegasse um carimbo, molhasse na tinta e fosse carimbando até perder a tinta, tá? Porque, na verdade, ele desenha, o que mais brilha é a linha pleural, mas ele desenha todo o subcutâneo, tá? Assim, na profundidade. Bom, então, relembrando aqui, o que nós vamos ver no pulmão normal? A parte do deslizamento do parênquima, ele vai ter linha A, o que tem ar, tem linha A. Se eu puser gel e deixar ar no ambiente, eu vou ver a camada do gel e o ar, daí começo a ver essa reverberação do ar. E a outra questão é o deslizamento pleural. Então, eu vejo a pleura visceral deslizar sob a pleura parietal. Bom, e o que o Lichtenstein? Esse é o Lichtenstein, eu encontrei ele num congresso em Portland, já encontrei ele em vários congressos, mas essa é a foto que a gente fez junto. O que ele viu quando ele viu que tinha diferença? Tá bom, são artefatos, não são imagens verdadeiras, mas ele começou a ver que existiam artefatos diferentes em pacientes diferentes. Basicamente, ele viu que pacientes que estavam em SARA não faziam esses artefatos de linha A, eles faziam outro tipo de artefato, e aí que nasceu a ultrassonografia pulmonar, do jeito que a gente conhece agora. Então, o que ele via? Ele via que os pacientes de SARA faziam essas linhas verticais, ele não fazia linhas horizontais, ele fazia linhas verticais, ó, eu não vejo mais linha horizontal aqui, e ficava esse borrão. Então, o que acontece quando então, a gente tem edema de interstício pulmonar? Bom, quando a gente tem edema de interstício pulmonar, o septo interlobular, ele está mais espessado, ele tem líquido ali, mas ele ainda tem ar dentro dos alvéolos, tá? Então, o que acontece? Aquela onda sonora que manda, né, e que passa a linha pleural, o que ela faz? Agora, ela começa a fazer uma movimentação de zigue-zague, porque ela bate no líquido, retorna, bate no ar, dispersa, retorna, dispersa, retorna, dispersa, retorna, dispersa, e ela vai fazendo esse artefato vertical, tá? Então, toda vez que a gente tiver líquido misturado com ar, a gente vai ver esse artefato que a gente chama de rabo de cometa, enfim, esse artefato vertical, tá bom? Toda vez que a gente acontecer isso. Então, assim, por exemplo,
Eu vou ver uma alça intestinal, que está com líquido, mas tem ar também. Daí você vê algumas linhas verticais. Vi um estômago que tomou um pouco de água, mas também tem ali ar, deglutiu ar, tá? Então, eu vejo essas linhas verticais. Bom, então, o edema de interstício pulmonar, o que a gente vê são essas linhas que a gente chama de linhas B, tá? Linhas B, então, linhas A quando está aerado e linhas B quando tem o edema de interstício pulmonar. E quais são as características da linha B? Então, primeira característica da linha B. A linha B começa da linha pleural e vai com a mesma intensidade até o final da imagem. Bom, então, a primeira coisa importante aqui, para fazer ultrassom pulmonar, a gente tem que usar transdutor curvo. Por quê? Porque a gente precisa garantir pelo menos 10 centímetros de profundidade. Se a gente usar um transdutor linear, a gente vai ver no máximo até uns 6 centímetros. E 6 centímetros, a gente não consegue ter certeza que essa linha está indo forte até o final, porque às vezes um espessamento pleural, ele pode fazer uma linha vertical, só que essa linha vai apagando, e lá no profundo ela tem linhas A, entendeu? Ele está aerado. Então, a gente precisa garantir uma profundidade de pelo menos 10 centímetros, alguns artigos falam 15, para eu ter certeza que aquela linha vertical é uma linha B, tá? Bom, a linha B se movimenta junto com o deslizamento pleural. Então, tá vendo? Ela tem esse caráter que a hora que vai mexendo, ela vai mexendo também para um lado e para o outro, tá? Então, ou seja, uma das coisas que o Lichtenstein viu bem no começo da ultrassonografia pulmonar é se ele estava na suspeita de um pneumotórax, ele via uma linha B, ele descartava o pneumotórax. Por quê? Porque a linha B é uma situação que está acontecendo da linha da pleura visceral para baixo. Então, se eu estou enxergando o que está acontecendo na pleura visceral para baixo, eu tenho certeza que pneumotórax naquele ponto não tem, tá bom? Mais para frente eu vou explicar isso do pneumotórax. Bom, outra coisa característica da linha B, para ter um significado clínico, né? Assim, isso sugere a alteração que eu estou vendo clinicamente, paciente com dispneia, e eu vi uma linha B, não quer dizer muita coisa. Então, assim, para ter significado clínico ali do nosso raciocínio, a linha B tem que ter pelo menos 3 linhas B em cada espaço intercostal, tá? Cada espaço intercostal com mais de 3 linhas B tem um significado clínico, de fato, essa dispneia tem muita chance de ser por edema de interstício. Bom, e a última característica, a linha B guarda relação com a gravidade do edema. Então, vamos ver lá. A gravidade do edema, a gente vê pela a perda de aeração. Então, vamos pensar a perda de aeração. Então, a gente tem o ponto zero, que é um pulmão completamente normal, aerado em sua totalidade, então ele vai ter linhas A. À medida que eu vou começando a fazer edema do interstício pulmonar, começam a surgir linhas B. Inicialmente, esse edema leve, eles são linhas B em pouco número e finas. À medida que o edema vai piorando, a gente começa a ver que as linhas B começam a ficar mais numerosas e começam a ficar mais espessas, né, mais grossas, tá bom? São linhas B mais grossas, tá? Como esse segundo vídeo aqui. Bom, à medida que o edema ainda piora, que as linhas B grossas começam a se juntar uma com a outra, umas com as outras, então começam a ficar coalescentes, tá? E tem esse aspecto de vidro fosco, mas a gente vê ainda a movimentação da linha B com o deslizamento pleural, tá vendo? A gente vê que tá mexendo, mas agora é mais um borrão branco, né? Tá bom? Até o ponto máximo da perda de aeração, ou seja, a hora que perder completamente o ar e consolidar, agora eu não estou vendo mais
artefato. Agora, o que eu vejo é uma imagem tecidual do pulmão, tá? Então, aqui, um pulmão completamente consolidado, aqui é a base direita, então eu vejo o fígado, eu vejo todo o pilar diafragmático, coisa que se eu tiver um pulmão aerado aqui no recesso costofrênico, ele vai fazer aquele borrão, né? Eu não vejo imagem aqui, eu vejo aquele artefato do borrão e ele tampa o diafragma, eu não consigo ver o diafragma. Então, se eu vejo todo o contorno do diafragma, quer dizer que ar aqui no recesso costofrênico não tem, tá bom? E eu vejo, então, o pulmão com esse aspecto de tecido, porque agora é uma imagem verdadeira, não é mais um artefato, agora sim é uma imagem verdadeira criada pelo ultrassom, tá bom? E veja, então, que é o que a gente conhece como hepatização pulmonar, né? A gente sempre conheceu isso como hepatização pulmonar e a gente vê isso no ultrassom. Bom, o grupo do professor Jean-Jacques Roubi, ele estuda a ultrassom pulmonar, então, desde então, na verdade, o Liechtenstein é do grupo do Jean-Jacques Roubi, tá? Da mesma UTI, na verdade, que o Jean-Jacques Roubi, em Paris, eles são. E o grupo do Jean-Jacques Roubi estuda muito a ultrassonografia pulmonar para ver essa questão do grau de aeração, tá? Então, eles estudam isso para ver a telectasia, para ver manobras de recrutamento, para predizer tempo de extubação, enfim, ele vai usando o ultrassom como uma ferramenta para gerenciar os pacientes dele. Então, vamos lá. O que esse grupo do Jean-Jacques Roubi propôs esse score do ultrassom pulmonar? O que é esse score da aeração? Ele olha 6 pontos em cada hemitórax, ou seja, ele olha 12 pontos e vai dando nota para cada janela que ele faz. E para que serve isso? Porque ele faz e dá uma nota num dia. É um paciente que estava todo atelectasiado, daí ele passou o dia fazendo ventilação protetora, com manobras de recrutamento, a fisioterapia ficou em cima, beleza. No outro dia, ele faz de novo o ultrassom e compara o score de hoje, o score de ontem. Então, assim, ele tem o seu valor bastante para monitorização, no final das contas, tá? Então, o que ele faz? Se naquela janela ele vê linhas A ou menos de 2 linhas B isoladas, ele considera aquele ponto aerado, então é 0 ponto. Se naquele ponto já tem pelo menos 3 linhas B, mas as linhas B ainda são bem definidas, você vê certinho a linhazinha, ele dá 1 ponto. 2 pontos ele dá quando tem perda grave da aeração, já são muitas linhas B, elas já começam a coalescer, então ele já dá 2 pontos, perda grave da aeração. E ele dá 3 pontos se é uma perda completa da aeração, ou seja, ele já começa a ver pulmão consolidado ali, seja por atelectasia, seja por uma pneumonia, aquele ponto ganha 3 pontos. Daí ele soma os pontos de todas as janelas e vê o score no final. Bom, e o que a gente vê, então, na síndrome alveolar? Como eu já expliquei ali, seja por atelectasia, seja uma consolidação por uma broncopneumonia, a gente vê o pulmão que perdeu completamente seu ar. Então, a gente vê o pulmão completamente consolidado, a gente vê, né, com essas pintinhas brancas e parece até um fígado, né, tá? Aqui a gente vê o fígado aqui, ó, a linha B, ainda tem um pouquinho de ar, mas a hora que a gente muda um pouco a inclinação, a gente vê o fígado, o diafragma e outro fígado, é como se fosse outro fígado, é um pulmão com a base direita hepatizado, tá bom? Consolidado. E aí, lembra que eu falei, a gente olha, vê como está o parênquima e vê também como que está a questão da linha pleural. Bom, num pulmão que está consolidado, a gente, normalmente, aquela região não está ventilando, né? Normalmente ventila ou ventila muito pouco. Ou também, como a gente, né, eu acredito que a grande maioria que é anestesista,
para anestesista é muito fácil a gente dar a noção da falha de ventilação, né? Então, pode ser, na verdade, a gente pode ver esse tipo de imagem num paciente que está com atelectasia, na região da atelectasia, ou num paciente que está em intubação seletiva, no pulmão que não ventila, ou numa intubação esofágica, no pulmão, quer dizer, dos dois pulmões, porque a intubação está esofágica, não está ventilando, não está ventilando. E essa imagem no modo M é a que a gente vê. O que a gente vê nessa imagem? A princípio, a gente pode falar, é sinal da praia, ó. O subcutâneo está linhas contínuas e a parte da linha pleural para baixo, ó, está tudo rugoso, está mexendo. Mas se a gente para e a gente olha com mais cuidado, e normalmente a gente tem um monitor com a gente vê que essa movimentação da pleura, ela não é sincrônica com a respiração do paciente, ou a ventilação, que seja, né? Ela é sincrônica com... a gente vê que tem momentos que não ventila, ó, tá retinho a linha reta, ó, e momentos que mexe a linha pleural para baixo. E a gente vê que esse momento que movimenta a linha pleural, ela é sincrônica com o batimento cardíaco, tá? Então, a gente chama esse sinal de pulso pulmonar. O que acontece? Uma pleura, ela está em contato com a outra, tá? O que não está acontecendo é que a pleura visceral, ela não está deslizando em relação ao ciclo respiratório, porque, na verdade, ela não está deslizando porque ela está parada, aquela região não está sendo ventilada, tá? Só que, como uma pleura está encostada na outra, a pleura visceral transmite para a parietal a movimentação da batida do coração, tá? A gente, às vezes, vê isso no capnógrafo, né, que a gente vê mexer por causa da frequência cardíaca, né? Quando tem aquele pulso mais cheio. Então, é isso que a gente vê, a movimentação das pleuras por causa da batida da movimentação do coração, tá? Bom, e no pneumotórax? O que a gente vê no pneumotórax? No pneumotórax, ó, aqui nesse vídeo, a gente vê a linha pleural completamente parada. Eu não vejo movimentação aqui. Às vezes você pode falar, mas não tá, né? Pô, mas ó, tem até uma artéria batendo aqui, ó. Tá vendo? Esse vídeo tá rolando, ele não tá em pausa. Mas se olhar a linha pleural, você vê a linha pleural branca, mas você não vê movimentação dela, tá bom? O que acontece quando tem o pneumotórax? Quando tem o pneumotórax, o que acontece? Entre a pleura parietal e a pleura visceral, o que entrou no meio do caminho? Ar. E quando entra ar no meio do caminho, o que o ultrassom faz? O ultrassom não consegue mais fazer leitura de nada do que tem para lá do ar, ou seja, ele não consegue mais enxergar a pleura visceral. Pode até ser que a pleura visceral está mexendo, ele ainda está ventilando, um pneumotórax pequeno, mas o ultrassom é incapaz de ver agora, visualizar a pleura visceral. A única coisa que ele visualiza é a pleura parietal, que é parada. E a hora que eu coloco o modo M, o que eu vejo? Lembra? Tudo que é parado faz linhas contínuas no modo M, porque a foto é sempre a mesma, tá? Então, o que eu vejo? Linhas contínuas em toda a profundidade do modo M. E a gente chama isso de sinal da estratosfera, tá? Que é sugestivo de pneumotórax. Bom, aqui eu pus o sinal da praia só para vocês compararem, tá bom? Aqui o subcutâneo, linha contínua, e a pleura visceral, que está mexendo, e o ultrassom consegue ver a pleura visceral, ele fica esse rugoso, e quando está com o pneumotórax, fica tudo linha contínua, porque está parado. Bom, e aí, a hora que eu acho um pneumotórax, normalmente assim, né? É que numa aula de ultrassom, a gente fica só falando ultrassom, ultrassom, ultrassom. Mas na prática, o que acontece? Na prática, a hora que a gente ouve uma história, eu suponho, faço uma hipótese diagnóstica com aquela história que eu ouvi, eu falo, ó, depois que passou o central, ele começou a desaturar e ficou ruim. Sei lá, pode ser um pneumotórax? Putz, será que a gente fez pneumotórax? Bom, eu tenho aquilo lá. Com ultrassom,
eu vou testar se aquela minha hipótese diagnóstica é pertinente ou não, né? Ou vou confirmar ou vou descartar o pneumotórax, tá? Daí, vamos lá, eu fui com o transdutor, então, na parte mais não dependente do pulmão, o paciente deitado normalmente a parte anterior do pulmão, e achei o sinal da estratosfera, ou seja, ali tem pneumotórax. Quando eu acho um pneumotórax, agora o que eu vou tentar fazer com o ultrassom? Eu vou tentar ver a dimensão do pneumotórax. Eu não vou medir o pneumotórax em ml, para falar, tem 150 ml de ar, não é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar ter uma dimensão em relação à caixa torácica do paciente. Então, aqui na parte anterior do paciente deitado, eu tenho pneumotórax. O que eu faço agora? Agora, eu vou na parte mais dependente, ali atrás, ou na parte da base, tá? Ou para trás mesmo. E vejo e encontro sinal da praia. Ou seja, nessa situação você já determinou que na parte anterior tem pneumotórax, a pleura visceral não está encostando na parietal, porque tem ar no meio, e a parte posterior está ventilando normal. Eu estou vendo ali o deslizamento pleural. O que eu começo a fazer agora? Agora eu começo, normalmente eu vou do pneumotórax para o lado, eu vou deslizando o transdutor para eu achar aonde está o limite da bolha do pneumotórax, tá bom? Se eu achar esse limite da bolha muito lá para trás, eu sei que, pô, tudo aqui é pneumotórax só lá atrás que ele encosta, tá? Uma pleura com a outra. Agora, se eu acho esse limite bem aqui na frente, eu imagino que é um pneumotórax pequeno, tá bom? Ou um grande ou pequeno. E como que eu acho esse limite? Esse limite Deixa eu voltar aqui só para... Pronto. Esse limite aqui, esse aqui é um transdutor, estamos com linear, porque estamos só olhando a pleura. Ele está no espaço intercostal, está vendo que não tem sombra das costelas, e eu vejo a linha pleural completamente parada aqui, e uma linha pleural que mexe e para, mexe e recua, mexe e recua. O que é isso? A hora que ele inspira, olha que ele inspira, o pulmão gruda na parede torácica e faz o sinal da praia. A hora que ele expira, o pneumotórax ganha espaço, porque o pulmão retraiu, então entra ar aqui entre uma pleura e outra, ele fica só com a imagem da pleura parietal. E daí ele fica alternando isso, sinal da praia, sinal da estratosfera, sinal da praia, sinal da estratosfera. Se eu colocar isso no modo M, eu vejo isso, ó, estratosfera, estratosfera, praia, que mexeu aqui, estratosfera, praia, que a linha poderia estar um pouquinho mais para o lado que eu ia ver bem, ó. Mexeu e recuou, mexeu e recuou. Então, isso acaba sendo ponto pulmonar, que a gente fala que é o limite do pneumotórax, e via de regra, com baixíssimas exceções, um sinal patognomônico de pneumotórax. E um pneumotórax gigante que colabou o pulmão completo do paciente. Daí isso não tem ponto pulmonar, porque nenhum ponto vai ter conexão com a parede torácica, tá? Aqui, uma comparação, só para vocês verem, uma comparação dos 3 sinais no modo M. Então, o sinal da praia, ó, subcutâneo, linhas retas, linha pleural sempre mexendo, sinal da estratosfera, linha pleural também parada, então tudo linha reta, e o pulso pulmonar, alguns momentos fica parado, alguns momentos mexe, mexe, só que alternando com a frequência cardíaca. Bom, e o derrame pleural, como que a gente vê no ultrassom pulmonar? O derrame pleural é talvez a única patologia que sempre o pessoal usou ultrassom para ver. Assim, era aceita, tá? Mesmo quando ninguém avaliava parênquima, para fazer avaliação de derrame pleural, principalmente antes de puncionar um derrame pleural, pedia-se para a radiologia, muitas vezes, fazer um ultrassom para marcar aonde podia ser drenado, tá bom? E o que a gente vê, então, no derrame pleural? A gente vê, ó,
de novo, aquelas 2 critérios que não é para acontecer num pulmão que tem a base aerada. Eu vejo toda a cúpula diafragmática, então eu vejo todo o contorno do diafragma e vejo também a continuação da coluna vertebral, das sombras das vértebras, numa posição torácica. Então, chama sinal da coluna torácica. Porque, normalmente, se no recesso aqui costofrênico tivesse cheio de ar, não era para eu estar vendo nada disso. Nem todo o contorno do diafragma, nem as sombras da coluna vertebral torácica, tá bom? E aí eu vejo, então, essa imagem anecoica, que é líquido, tá? E o pulmão, nesse caso, um grande derrame pleural, o pulmão completamente colabado, nadando dentro desse líquido, que a gente conhece como sinal da água-viva, né? Jellyfish, que é o pulmão nadando no líquido, tá? O líquido, a gente não consegue falar olhando qual a natureza do líquido. Ah, é um paciente clínico, cardiopata. Bom, provavelmente isso aqui é um derrame mesmo. Agora, é um paciente do trauma, chegou, foi atropelado, chega com isso aqui, provavelmente isso é sangue, tá? Então, depende do contexto para falar que tipo de líquido é, né? Tá? E um derrame septado aqui. Esse paciente era um paciente cardiopata, uma insuficiência cardíaca crônica, congestiva, e estava internado na enfermaria de retaguarda, porque ele chegou no pronto-socorro com dispneia, e daí já, pela ausculta e raio-x, já sabia que ele tinha um derrame pleural, e daí me pediram, era uma época que eu dava aula para os alunos do 6º ano de ultrassom, e quando eu estava lá para dar aula, muitos residentes iam me pedir, e daí me pediram, doutora, você pode fazer sua aula nesse paciente? Porque daqui a pouco a gente vai drenar, ele tem um derrame pleural, e a gente daí se aproveita e marca para a gente onde a gente pode funcionar. E aí, tal qual foi a nossa surpresa, era esse derrame septado, bem septado, e que é aquela drenagem que você fala, nossa, no raio-x você olha e fala assim, nossa, é um derrame gigante, vai ser fácil de drenar da hora que você drena, se você não está guiado com ultrassom, que muitas vezes não estava, naquela época não usava para guiar mesmo, só marcava e não estava lá o aparelho. E daí você drena e sai um pouco de líquido e para. Daí você fica, pô, mas será que eu funcionei errado? Era gigante esse derrame, veio só pouquinho líquido e tal. Então, esse aqui, na verdade, já nem foi para punção, daí já chamou o pessoal do tórax para drenar, enfim, assim, septado, não ia acontecer drenagem assim só com agulha, não. Bom, eu fiquei na dúvida se eu ainda continuava com essa parte do ultrassom pulmonar na Covid-19, mas eu falei, bom, um trabalho antigo nosso, que a gente publicou 2 versões no começo da pandemia, em 2020, mas eu achei, por um motivo legal, eu colocar e mostrar isso para vocês, para mostrar que, assim, existem muitos protocolos de ultrassonografia point of care de uma maneira geral, e daí existem os protocolos de insuficiência respiratória, os protocolos de hipotensão, né? Então, o RUSH protocol, o Blue protocol para insuficiência respiratória, o RUSH para choque. Mas, assim, eu acho legal, os protocolos são legais, e eu acho que eles têm uma utilidade para a gente sistematizar o exame, mas eu não gosto de usar protocolo para te engessar. Mas engessar, eu nem quero falar no mau sentido, porque eu acho que eles têm utilidade, mas eu acho pior a gente usar um protocolo para aprender o raciocínio clínico. Eu prefiro, nas minhas aulas, em vez de ficar mostrando sinais, todos os sinais que existem de ultrassom pulmonar, fazer vocês entenderem por que você está vendo aquela imagem e como que ela surge. Que daí, você sabendo disso, lógico que você não precisa saber em detalhes os megahertz do seu transdutor, nada disso, mas assim, por que você está vendo o que você está vendo? Porque daí, qualquer outra patologia que aparecer, ou qualquer outra imagem que te aparecer, você talvez consiga interpretar ela melhor
de acordo com o quadro clínico do paciente, tá? Então, eu vou mostrar como que foi essa evolução nossa com o COVID. Bom, quando começou o COVID, eu acredito que todos se lembram, a gente da anestesia estava muito envolvido com isso, né? Porque, enfim, a questão, né, de via aérea e de paciente grave, pulmonar, ventilação, intubação e aquela loucura, e muitos hospitais, o transporte de pacientes para tomografia, como que ia fazer, como que não ia fazer. Então, assim, a gente sabia, no Brasil, né, a gente já tinha visto o que tinha acontecido no norte da Itália, que ia ter um afluxo grande de pacientes muito graves. A gente ainda, na época, no comecinho, a gente não sabia o quão contagioso, os protocolos a gente estava começando a fazer, então a gente sabia que não seria possível fazer tomografia de tórax em todos os pacientes que chegassem no pronto-socorro, né? Isso não seria possível, a gente já sabia disso. E aí, a gente montou, com a Abramed, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, uma recomendação de ultrassom poder ajudar nesse atendimento inicial. Ah, então não faz mais tomografia? De jeito nenhum, gente. Tem que fazer tomografia, mas vai conseguir fazer tomografia em todo mundo? Não. A gente já tinha alguns centros que já tinha expertise no ultrassom pulmonar e a gente já sabia que entre estetoscópio, raio-x e ultrassom, o ultrassom era o que poderia nos dar melhor informação a respeito daquele paciente em insuficiência respiratória e que talvez ele não pudesse ir para uma tomografia, né? Tinha aquela coisa, vai poder levar para tomografia esses pacientes, porque no começo, aquela coisa de isolamento, blá, blá, blá. Então, é isso que a gente acabou juntando, e inicialmente nesses são os primeiros trabalhos que tinha de ultrassom pulmonar na COVID. Então, o que era no começo? A chegada, nessa época, a gente não sabia nada do COVID, sabia que o COVID era uma patologia pulmonar, as pessoas chegavam com falta de ar e davam inflamação e tudo mais. Então, o que se via? Os achados da ultrassonografia pulmonar. O primeiro trabalho que saiu foi um chinês, depois o pessoal aqui do norte da Itália. E o Giovanni Volpicelli, ele lembra, um dos pais da ultrassonografia pulmonar, e ele é um emergencista aqui do norte da Itália. Ele, assim, todos os pacientes dele eram atendidos com ultrassonografia pulmonar também. Iam para tomografia, mas não todos. Ou fazia uma primeira tomografia, depois, no dia a dia, não ficava mandando todo dia alguém para tomografia. E não ficava fazendo raio-x de todo mundo todo dia. Era melhor fazer ultrassom. Bom, o que ele via? Eles viram, né, esses trabalhos. Linhas B de variadas apresentações, dependendo do estágio da patologia. Ah, está no começo? Poucas linhas B. Começou a inflamar muito? Muitas linhas B. Ah, coalescente, está muito inflamado. É isso que eles viam. Seguindo o nosso conhecimento. Linha B, não é a perda progressiva da aeração, não piora a linha B? Não fica mais grossa, mais coalescente? Acontecia exatamente o que a gente já sabia que ia acontecer. Não sabia, mas assim, linha B. Então, adianta contar número de linha B? Se a linha B é de um jeito, se a linha B... Não. Se você entende a linha B, qualquer patologia, seja ela o COVID, uma pneumonia, uma SARA, uma CIRS, qualquer coisa vai ser do mesmo jeito, porque o que eu estou vendo não é a linha B em si, é a patologia, e o que ela causa ali no interstício, eu estou entendendo. Bom, irregularidades da linha pleural. Então, inicialmente, as pleuras apresentavam-se espessadas e com esse padrão irregular, ou seja, essas interrupções da linha B, como se elas estivessem mastigadas, as linhas B. Por quê? No começo da doença, da COVID, começa a inflamar a pleura, porque é uma coisa que começa na periferia, tá? Era isso que se sabia na época. Então, estavam vendo linhas B grossas, e daí começava ela a ficar mais doente, começa a espessar, a interromper a linha B, como se mastigar a linha B. Bom, e aí, o que se via? Consolidações subpleurais. E aí que eu acho legal, de você entender isso. Quem já já estava usando e entendia o princípio
da ultrassonografia pulmonar já começou, nessa hora, a se perguntar o que eram aquelas consolidações subpleurais. Por quê? Nessa época, a gente via, então, essas formas triangulares, com a linha B que vinha dela, tá? Mas, ó, tá vendo aqui tecido, ó, linha A, ó, tá vendo? Ó, tecido sadio aqui, ó, pulmão sadio. Já começou uma linha B aqui, tá bom? E aí, quem já estava sabendo um pouco já entendia um pouco do ultrassom, começou a ficar assim, essas consolidações subpleurais, eu já volto aqui, estão muito parecidas com infarto pulmonar. Essa aqui é uma imagem de um infarto pulmonar de uma TEP, tá? Depois de uma semana, aparece no ultrassom, que são 2 ou 3 imagens dessas triangulares, com um pequeno derrame pleural adjacente no triângulo, e daí um espessamento da pleura e fazendo linha B aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma imagem típica de TEP. E quem, então, já tinha isso na cabeça, meu, esses triângulos é TEP, só que no começo a gente não tinha noção de que a COVID era uma doença com um componente trombótico. Nessa época, a gente não tinha. Então, simplesmente só se descrevia. Mas não é, eu acho, vocês não acham fantástico isso? Fantástico isso. Agora que a gente entende da doença, a gente vê que o que a gente via já era a fisiopatologia da doença. E que talvez a COVID, já desde. Bom, é uma interpretação, não só isso, eu não sou especialista em COVID, tá, gente? Então, assim, eu só estou falando isso do ponto de vista do ultrassom pulmonar. Já mostrava essa questão que a COVID é uma doença trombótica, faz trombo, e no pulmão ela aparece como? Como se fosse vários microteps da periferia, e se for aumentando o número de trombos, vai pegando mais pulmão. E ao vidro fosco, o que era? Da periferia, fazia microtep lá na periferia, e depois ia aumentando, e daí vem inflamação, vem outras coisas juntas. Mas a hora que ela estoura, é isso que ela faz microtep no pulmão, a pessoa começa com insuficiência respiratória, só que pulverizado, né? Não é um trombão, né? Um trombo de uma TEP, é tudo pequenininho lá, tudo na periferia, começando na periferia. Bom, e esse trabalho, ó, gente, de abril de 2020, estava no olho do furacão aqui, mas daí já esse trabalho juntou todas as publicações que tinha até o momento, de todo mundo, que todo mundo tinha visto, e levou esse conceito do Jean-Jacques Ruby, do grupo deles, de perda de aeração. Olha lá, ó, a perda de aeração. Aqui é no COVID, mas assim, ó, é aquilo que eu mostrei para vocês, é a perda de aeração. Um pulmão completamente aerado, linhas A, deslizamento pleural, começa a perder a aeração, ar com líquido, começa a fazer linhas B, começa a piorar, começa a ter mais ar com líquido, as linhas B ficam grossas e coalescentes, começa a fechar a periferia, fazer microinfartos pulmonares, consolidação subpleural, né? A pleura ficou doente, e a linha B aqui, até o momento que normalmente não era o COVID, mas acabava fazendo superinfecção bacteriana, fazendo uma broncopneumonia, e daí perdia completamente a oração e consolidava. Então, assim, nossa, eu não sou, de novo, eu não sou especialista em COVID, mas do ponto de vista do ultrassom pulmonar, e agora do que a gente conhece do COVID, assim, a gente via já desde o começo toda a fisiopatologia da doença. Bom, gente, então, eu vou finalizando aqui as conclusões, então, dessa aula. Bom, é uma nova ferramenta semiológica para a gente ver o sistema pulmonar. Eu acho que a gente não tem que ter... Acho que essa fase, digamos assim, do preconceito, e falar que eu não quero usar ultrassom, eu acho que ela já ainda são poucos os que não querem usar ultrassom, podem não ser entusiastas como nós somos, mas, assim, é uma questão de tempo só para realmente ser algo intrínseco da nossa profissão, tá? Já muitas faculdades
no Brasil, fora do Brasil, já tem o ultrassom na graduação, então, assim, não tem como não... O trem já passou, a locomotiva já passou, e é daqui para frente, não tem como voltar para trás. É uma alternativa muito interessante ao raio-x de tórax, então, de novo, não queremos substituir tomo de tórax, realmente continua sendo o melhor exame de imagem para ver pulmão. Lembrar sempre, então, eu estou vendo o pulmão, eu tenho que ver esses dois quesitos do pulmão, como está a linha pleural e como que está o parênquima pulmonar, e tem boa acurácia em todas as patologias pulmonares, tá bom? Então, eu agradeço novamente o convite da regional, da Unifesp, adorei estar com vocês nessa reunião científica aí, e meus contatos, o QR Code do meu curso, e estou à disposição aí para o que vocês quiserem agora a gente comentar, enfim. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Já falei bom dia, mas eu sempre falo novamente, porque tem um pessoal que às vezes entra depois. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a excelente aula, essa aula com uma super didática. Eu gosto muito que você sempre coloca, a maioria das pessoas, quando monta uma aula, né, a parte da história, né, e colocou principalmente essa parte do Covid, porque quem é anestesista, eu sei que tem residentes, mas quem é anestesista sabe, a gente viveu isso muito intensamente, a questão do Covid, e eu acho, assim, extremamente didático na sua aula, que você coloca essas imagens e correlaciona com a parte clínica, o quanto é importante isso para a gente, né? Como anestesista, como médico, o pessoal que faz medicina intensiva, UTI, o pessoal da emergência, eu tenho certeza que o pessoal da emergência, que às vezes não está assistindo a gente agora ao vivo, mas eles assistem depois, né, no YouTube. Paula, eu queria agradecer, perguntar para quem está... Tem 12 pessoas online agora no momento. Se alguém tem alguma pergunta, é sempre assim. Quando eu pergunto para as pessoas falarem, perguntarem, tirarem dúvidas, fica todo mundo escondidinho. Aqui a Gil. Excelente aula, excelente, parabéns pela didática. As pessoas ficam com vergonha. E aí eu sempre dou um tempinho para as pessoas perguntarem, mas, em geral, quem pergunta mesmo sou eu. Sério, não tenho. Mas, assim, o que eu acho, assim, é muito legal, porque, assim, né, a parte que você entra da história do Covid é muito bacana, né? Porque você consegue... A gente amarra todos os conceitos da aula numa doença que foi extremamente marcante para quem da nossa área, né? Então, todas as imagens, e o quanto que para o anestesista, o ultrassom é uma ferramenta extremamente importante, né? Porque às vezes, assim, você está com o paciente ali na mão, você não tem a condição, a possibilidade, tipo assim, eu vou pedir o raio-x ou vou levar para tomo, porque até isso acontecer, talvez atrase a sua conduta, né? Você está ali com o paciente ali ao vivo, é diferente, né? O ultrassom é uma ferramenta extremamente dinâmica e barata, e depois que compra, ficou lá, né? Exatamente. É assim que eu acho do ultrassom de maneira geral, né, o point of care, mas ultrassom pulmonar, é que eu acho que assim, o pulmonar, pensando assim, o COVID, na época do COVID, tinha pouco naquela época a pessoa levar esses pacientes para o centro cirúrgico para operar de alguma coisa, mas ele chegou, a hora que ele chegou no PS, ele fez a tomo dele lá de chegada, tinha 25% de vidro fosco. 25% foi a hora que ele chegou no pronto-socorro. Dali 3 dias, você estava vendo ele no 4º dia de internação e ele já estava entubado, né? Que era o que acontecia. Aquela tomo não tem mais valor zero, porque provavelmente, se você fizesse uma tomo de novo ali, já devia estar com 70%, mais que 50%. Assim, estou chutando, uma coisa fictícia, assim. Mas daí eu acho que o que era legal do ultrassom não aconteceu ainda em muitos lugares, porque eram poucos lugares que já estavam treinados. Não dava no olho do furacão você treinar uma equipe inteira, né? Mas os lugares que já usavam se beneficiaram muito disso.
porque eles faziam a tomo, entendeu? E daí partiu nisso, e daí fazia mais ou menos que nem o Liechtenstein fez no trabalho dele. Na tomo, os serviços que usavam ultrassom já delimitavam pelo ultrassom os lugares que eles viram na tomo que já estavam acometidos. E dali para frente, eles iam fazendo ultrassom todo dia, ou quantas vezes eram necessárias, tipo, o paciente agora vai precisar entubar, olhou, ó, já tem mais uma área que está com linha B, entendeu? Então, assim, você já sabia, não precisava repetir a tomo, porque você não vai ficar fazendo toma toda hora, entendeu? E a outra coisa que eu acho legal para a gente, anestesista, é essa questão da telectasia. Então, assim, ó, que eu uso muito frequentemente mesmo. E daí é no dia a dia, uma cirurgia que, sei lá, um obeso que fez uma colecisté, gente, colecisté, tá? Mas assim, um obesaço, colecisté por vídeo e tal, vai ter a telectasia no fim da cirurgia, entendeu? E daí é aquele obeso que assim, tá bom, eu fiz uma manobra de recrutamento, ou não fiz, entendeu? Já estava com PIP, já estava com PIP, tal. E daí é aquele paciente que a hora que estuba, daí ele desatura, né? Aquele paciente que está na RPA e que você não consegue dar alta sem oxigênio, tem que ir com o catéter para o quarto. É a telectasia residual isso. E com ultrassom, o que eu acho legal é assim, ó, dá para você olhar, tô vendo a telectasia, são pequenas, daí você faz a manobra de recrutamento, você vê que a telectasia saiu, volta, tá aerado o pulmão, entendeu? E daí eu acho que é isso, é uma coisa que você vai pedir um raio-x para isso? Óbvio que não. Não. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que está muito na nossa mão, sabe? Que ajuda. É pequeno, mas talvez, não sei. É um paciente, então, que eu preciso pôr na fisioterapia. Se ele está toda hora reatelectasiando, tem que fazer fisioterapia. Não é bom para ele? É bom. Custou nada. Custou, assim, você comprou o aparelho, mas atualmente a gente que tem os serviços onde tem regional tem um aparelho já, né? Não, e tem aqueles casos, assim, por exemplo, a única coisa que é, assim, né, pra gente, que ainda o ultrassom talvez seja mais difícil pulmonar, é quando você tem um broncoespasmo, porque realmente, principalmente para quem está começando, você ao escutar é superior, mas todas as outras condições da anestesia, principalmente, por exemplo, aquelas cirurgias urológicas, às vezes o paciente jovem, de repente ela começou a desaturar do nada, entre aspas, né? Nunca é do nada. A gente está vivendo, não é verdade? A gente que está vivendo é igual relacionamento acabou do nada. Não, nunca é do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada. É que naquele momento você achou que era do nada, né? Mas geralmente, por exemplo, às vezes uma paciente asa 1 tá ali, é uma cirurgia urológica, eles vão lá infiltrando, né, aquelas soluções dele, e aí a paciente, na verdade, você faz um ultrassom pulmonar, você faz um diagnóstico diferencial ali na sua frente, né? Às vezes é um edema agudo. E assim, às vezes o que eu percebo, principalmente quando a gente está começando, é uma resistência em relação ao hábito. Que a gente fica assim, entendeu? É feio falar, né? Mas uma preguiça de buscar ultrassom. E porque não está incorporado no nosso dia a dia. Não a gente da região que a gente gosta, a gente ama, beleza, a gente, o grupo, não estou falando isso, mas eu digo quando a gente está começando. E está começando não só no ultrassom, estou falando assim, na vida, né? Você, para incorporar um hábito, você precisa de dias, de várias vezes, e às vezes você ir lá, pegar o ultrassom, colocar o transdutor, gente, se você já tem uma formação básica, ou vai lá, às vezes você entra num aplicativo, entra numa aula que nem essa que vai ficar aberta, você vai lá e faz um diagnóstico, resolve o problema do seu paciente ali na hora. Uma coisa dinâmica, rápida, mas a questão de incorporar o hábito, isso é uma coisa muito forte e que a gente precisa trabalhar isso, né? Eu acho que é isso mesmo, a questão do hábito. Eu falo que no começo, quando eu estava aprendendo, os meus plantões não tinha mais café. Eu falo café assim, tinha mais café, porque eu não ficava mais no sofá. Porque a hora que eu não estava fazendo nada, digamos assim, né? Eu estava, na verdade, aprendendo, fazendo, fuçando, entendeu? Fuçando assim, fazendo, fazia em mim. Quantas vezes já não fiz? Meu pulmão é de cabo a rabo, assim. Porque daí eu ia na salinha, onde estava o aparelho lá, guardado, e ficava fazendo ultrassom em mim.
e também para janelas cardíacas, que você precisa, porque a janela pulmonar é fácil de fazer. Sim. O ultrassom pulmonar, a curva de aprendizado mais longa é de interpretar, mas fazer a imagem é fácil. O ultrassom cardíaco, ele já tem uma curva de aprendizado também para fazer a imagem, né? Tem duas, também interpretar. Mas assim, mas depois que você cria o hábito, daí é rápido também, né? Você faz rápido, porque você tem ali, você só precisa ver uma resposta, né? E essa questão você falou, né, de asma, do sibilo, tal, não é muito o nosso contexto da anestesia, mas é muito do contexto da emergência, e eu acho que o ultrassom, mesmo numa asma exacerbada, tem o seu valor por ser um exame normal na asma, né? E ser o sibilo que faz o diagnóstico. Mas, assim, na medicina de emergência, um clássico que o ultrassom, assim, acelera o processo diagnóstico e tratamento, que, na verdade, sem o ultrassom, sempre é feito o diagnóstico, só que com o ultrassom é só mais rápido, o paciente que chega hipertenso e com edema agudo de pulmão, não, chega hipertenso e sibilando. E daí ele é um cardiopata e DPO-cítico, fuma e tem pressão alta. E daí você fica naquilo, é uma emergência hipertensiva e está fazendo edema de interstício, ou é uma exacerbação da asma dele, porque ele é tabagista, e daí por causa dessa hipoxemia, ele está fazendo hipercapnia também, enfim, e fazendo hipertensão pela hipoxemia, enfim, está naquela situação de estresse. O que é? Ultrassom, você põe, daí você já vai imediatamente para os dois lados, entendeu? Ah, não, esse aqui tem um pulmão encharcado, ah, não, é uma crise hipertensiva. Esse aqui não, está com um sequinho e fazendo esse monte de sibilo, é asma, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque chegar no final sempre chega, no mesmo final. Só Sim. que eu acho que o ultrassom, ele abrevia e dá um pouco mais de segurança, sabe? Não, o que você falou é fantástico, adorei. É o tempo. O tempo. É, Você vai chegar no final, principalmente se você estiver no hospital com bastante infraestrutura, claro que você vai chegar, mas o tempo, infelizmente, para quem é anestesista, intensivista e emergencista, corre contra a gente, em muitas é, situações. porque quando a gente está em situação de emergência, o tempo faz com que o nosso processo de atendimento ou de raciocínio clínico, ele todo fragmentado, porque o que a gente faz normalmente ouço uma história, faço na minha cabeça uma hipótese diagnóstica, faço o exame físico para eu testar as hipóteses que eu levantei, daí eu confirmo o meu diagnóstico e trato. É isso o processo de raciocínio clínico, é assim. Na emergência, é assim, ouço uma história, talvez eu já trato antes de fazer o exame físico, daí eu faço o exame físico, talvez eu já trato antes de ter que confirmar qualquer coisa com o meu exame físico, e às vezes eu faço diagnóstico porque eu tratei, então foi teste terapêutico, na verdade. E o ultrassom, ele consegue pelo menos te ajudar a não ir tão às cegas, entendeu? Esse paciente que chega hipertenso, sibilando, daí, às vezes, você já, sei lá, vai furosemida, vai tudo, e depois você vê uma asma. Pois é, nossa, é fantástico. A gente olha, as pessoas estão tudo quietinhas, escondidas, e só eu fico aqui. Cadê o André? André, tem uma dúvida. Depois? Como depois? Manda aí. Agora, Estavam batendo Melhor, manda papo. agora nunca. Tudo bem, Paulo? tudo bem? Queria agradecer aí a aula muito boa. Primeiro, acho que vou fazer um comentário de uma situação e depois eu quero tirar uma dúvida. Então, teve um dia que eu estava na recuperação anestésica, né, e chegou uma paciente pós-hepatectomia que acabou sendo inoperada e chegou, né, saturando 88, né, e aí teve a situação de, tipo, será que foi invadida, né, tinha central, era uma paciente obesa, aí ficou a dúvida, será que foi um pneumotórax? Será que ela está telectasiada da cirurgia, que apesar que foi curto, é uma paciente obesa, né? Tem todas aquelas coisas? Ou será que é só a sonolência ainda da anestesia, né? Então, estava na recuperação anestésica, consegui fazer um ultrassom pulmonar, então eu vi, né? Linha A, linha B, tinha pleura.
só estimulei um pouco mais a paciente, deixei mais sentado e a partir disso ela voltou a saturar normal. Acho que realmente tendo um ultrassom, em vez de ficar esperando raio-x, isso conseguiu me deixar mais tranquilo naquela situação, né? Então, acho que é o que vocês estavam comentando de utilizar, fazer a prática e até ficar mais o automático, né, desse procedimento. E a minha dúvida, na verdade, é se um paciente, principalmente paciente DPOcítico, enfisematoso, ou até mesmo um paciente pós-operatório de lobectomia, pneumectomia, se a sonoanatomia vai ser similar ou se ela atrapalha muito por causa dessa condição ou do pós-operatório. Essa é a minha dúvida de ultrassom pulmonar. Assim, ó, um paciente DPOcítico, assim, a sonoanatomia, as janelas são todas iguais, né? Assim, as janelas da base são, porque tem o fígado ou o baço, mas assim, a sonoanatomia do tecido pulmonar, ela é igual em qualquer janela, né? Logicamente, o paciente que tem uma pneumectomia ou está no pós-operatório imediato de uma pneumectomia, bom, aquela região do pulmão já não existe mais. Então, a gente, né, imediatamente após uma lobectomia, vamos falar, né, porque a pneumectomia tira o pulmão inteiro, mas uma lobectomia, suponho. O que a gente vai, na verdade, que a gente não vai conseguir avaliar aquele pulmão daquele lado, talvez tão bem. Então, assim, a gente também não é obrigado a bater martelo em toda vez que a gente fizer, entendeu? Então, assim, o mais que vai acontecer putz, nesse aqui não vai dar para eu avaliar. Então, assim, e agora? Agora nada. Antes de você não ter ultrassom, você não ia fazer a mesma coisa, você não ia escutar, e o que você conseguisse escutar, você ia usar aquela informação ou ia ficar sem aquela informação. Então, com ultrassom é a mesma coisa, que a gente se sente muito compelido, talvez, na nossa cabeça, nem é uma coisa, eu acho que é um meio inconsciente nosso, que por ser um exame de imagem, a gente tem um inconsciente da radiologia de que a gente precisa laudar. Não digo laudar, dar um laudo, mas laudar pelo menos para a gente, assim, sabe? Tipo, então o que eu acho disso aqui? Na verdade, você não é obrigado a achar nada, porque, assim, se você não tem uma janela adequada, ecocardiografista faz isso numa boa, ó, janela não adequada. O que eu conseguir de informação daquela janela, ele vai lá e descreve, entendeu? Então, assim, eu não tenho muita informação daquilo, lógico que a gente não vai laudar, a gente não escreve, entendeu? Mas, assim, putz, nesse caso, eu não consegui extrair tanta informação para me ajudar no raciocínio clínico. Mas, se eu, mesmo não sendo, acabou de operar, mas eu vejo ali que, por exemplo, fez uma lobectomia, e naquele hemitórax da lobectomia, eu vejo que o pulmão está deslizando, que tudo bem, tem um pouco de atelectasia, mas acabou de operar ali, né? Não vai arregaçar com manobra de recrutamento um pulmão que acabou de ser operado, né? Que não é, não faz isso. Mas assim, eu já vejo que está deslizando, então assim, ó, o dreno que está aqui, o dreno de tórax, está eficiente, não ficou um pneumotórax residual, entendeu? Tá? Então, assim, eu acho que um pouco eu também ainda até hoje eu tenho que me policiar para eu não me cobrar eu ter uma resposta de todos os exames que eu faço, entendeu? Ou é muito comum, por exemplo, no eco, o eco cardíaco, né, focado. Nossa, não consegui uma janela. Paciência. O que eu consigo? A janela está ruim, eu não consigo ver a válvula mitral. Mas eu consigo ver que contrai bem. Tá bom, já é uma informação para mim, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... a gente, com o tempo também, a gente aprende a se desprender um pouco e na verdade, compor. Eu tenho essa informação a mais? Putz, ótimo. Quanto mais a gente faz, mais vezes a gente consegue extrair informação, mesmo que não seja a informação perfeita, né? Assim, ou tudo. Mas é uma peça em quebra-cabeça, isso, eu acho, sabe? Entendi. É que às vezes o conceito do ultrassom, né, fica muito UTI emergência, às vezes o perioperatório muda as coisas, né? Às vezes teve manipulação cirúrgica, entra ar debaixo da pele, aí se perde toda a sua imagem, né? Aí sim, você fica a obrigação de contar e não consegue, às vezes. exatamente, mas assim, daí nada. Por exemplo, às vezes um paciente que
está na RPA, está fazendo hipotensão, a suspeita é que está sangrando, tá? Só que foi por videolaparoscopia, daí você tenta fazer um teste para ver se você acha algum sangramento, só que ainda tem muito ar residual e você não consegue, putz, teria sido bom, mas não deu, entendeu? Tá bom. Então, enfim, é que a gente se cobra, né? Porque já que eu estou num negócio que tem uma acurácia tão boa, mas assim, a nossa situação, como é imediatamente após uma cirurgia, às vezes a questão ali nem é anatômica necessariamente, mas alguns outros fatores entram para atrapalhar a sana anatomia, mas não necessariamente mudou. No ultrassom pulmonar, como eu falei, a aquisição de imagem ela é muito fácil, porque as janelas são todas as mesmas janelas. É uma janela que a gente tem que aprender no ultrassom pulmonar, né? E o que a gente vai tendo de aprendizado é a interpretação mesmo, entendeu? É muito frequente, por exemplo, em criança que tem a frequência cardíaca muito alta, confundir pulso pulmonar, que por exemplo, a criança está telectasiada, mas como ela tem a frequência muito alta, você achar que aquele pulmão está completamente normal e está fazendo o sinal da praia, entendeu? Você não consegue pegar a falta de ventilação daquele pulmão, né? Ou ainda confundir muito. O outro lado também é muito, assim, leva um tempo até se aprender. Então, e para aprender tem que ver, tem que fazer, entendeu? Um paciente que tem uma frequência ventilatória bem baixinha, um volume corrente baixo, porque a gente não ventila com volumes correntes enormes, né? E daí a gente confunde pneumotórax e enfim, ventilação normal, então, porque fica tudo muito reto, assim. Então, assim, tem que fazer. É o que eu falei, que eu ficava sem tomar café, porque, assim, quanto mais você fizer, mais você vai aprendendo as nuances da normalidade, né? É isso que precisa mesmo, é o treinamento. Perfeito. Obrigado, viu, Paulo? Nada. Paula, cadê a Paula? Cadê você? Estou aqui. Bom, o pessoal já está quietinho. Eu vou primeiro agradecer novamente por você ter aceito o nosso convite, pela excelente aula, pela didática, pela experiência. É muito positivo quando a gente vê na pessoa que dá aula que ela vive aquilo. As pessoas percebem isso, né? Porque uma coisa é você dar uma aula completamente teórica, mas quando a pessoa tem experiência, é diferente. A pessoa transmite que ela vive aquilo, né? Então, a experiência é muito bacana. Então, a gente agradece, o grupo agradece imensamente. Eu represento aqui o grupo, mas os meninos igual. A troca é excelente. Eu agradeço de coração. É muito bacana, porque às vezes a pessoa tem uma experiência e traz essa experiência de outros serviços, de outras situações, de outros posicionamentos, e então é muito gratificante, e assim, essa troca de informações é muito positiva. Então, o grupo está aqui à disposição. Muito obrigada novamente, agradeço, e parabéns, não tenho nem o que dizer, foi excelente. Legal, obrigada, também foi muito, muito legal, adorei participar e vamos combinar outras. Com certeza. A gente vai avaliando e eu vou chamando e tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Então, tá Pessoal, bom. bom dia, até Bom mais. dia a todos, até. Tchau.